Eu quero começar esse vídeo trazendo aqui uma estatística, né, um dado assustador para você aí palmeirense, principalmente para você aí que talvez acha que o Abel tem que continuar no Palmeiras. Você que é apaixonado pelo Abel Ferreira, né, gosta mais do Abel do que do Palmeiras. O Palmeiras, ele foi eliminado ou caiu, o nome que você queira usar, para o Corinthians 2 vezes num período de 4 meses. O Palmeiras ele perdeu a final do Paulista para o Corinthians em março e agora em agosto, num período de 4 meses, o Palmeiras ele está eliminado de forma inédita na Copa do Brasil para o Corinthians. Ou seja, isso é uma coisa que nunca aconteceu, tá? Eu não sei se você sabe, mas isso nunca aconteceu. Nunca o Palmeiras ele sofreu 2 eliminações seguidas assim para o Corinthians no mesmo ano e num curto espaço de tempo. Vamos comentar um pouco sobre isso e também vamos falar um pouco mais dessa eliminação patética do Palmeiras que aconteceu ontem. Eu falei que eu ia fazer mais vídeos aqui no canal. Vamos comentar um pouco mais sobre isso. Se você está chegando aqui no canal, você não é inscrito, eu sou o MJ, seja bem-vindo. Você é o MJ Alviverde. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like, comenta no vídeo. Essa sua interação, seu engajamento me ajuda bastante a continuar produzindo aqui conteúdo do Palestra, beleza? Então, gente, você palmeirense, palestrino, torcedor alviverde aí, que deve estar de ressaca, como todos nós estamos desse show de horrores que aconteceu ontem no Allianz Parque, eu queria começar aqui trazendo para você esse dado maravilhoso, né, que o incrível Palmeiras do Abel de 2025 nos proporcionou na noite de ontem. O Palmeiras ele foi eliminado de forma inédita para o Corinthians na Copa do Brasil. Para quem não sabe, o Corinthians nunca havia eliminado o Palmeiras em nenhum campeonato a não ser paulista, né? Então o Corinthians só havia tido superioridade, vencido o Palmeiras em paulistas, em estaduais. Então a Copa do Brasil eles nunca haviam se enfrentado, foi um confronto inédito e o Palmeiras está eliminado. Eles fizeram uma final de Campeonato Brasileiro em 94, onde o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras lá da Parmalat, e as 2 vezes que eles se enfrentaram na Libertadores, o Corinthians tinha caído para o Palmeiras 2 vezes seguidas. Então o Palmeiras tinha uma boa vantagem contra o Corinthians em torneios eliminatórios, digamos assim, né? Tirando o Paulista, né? Porque o Paulista, o Corinthians já tinha vencido o Palmeiras várias vezes. E agora, no confronto inédito da Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado para o Corinthians. Mas não é só isso que é mais absurdo, né? Não é só isso. O Palmeiras, ele conseguiu, num período de 4 meses, fazer uma coisa impensável. Ele conseguiu uma proeza de 4 meses, ele cair para o Corinthians 2 vezes. Então o Palmeiras ele tirou o Corinthians da fila. O Corinthians estava 6 anos sem ser campeão de nada, né? Ele tirou o Corinthians da fila do Paulista e o Palmeiras ele agora caiu na Copa do Brasil. Mas sabe o que é mais absurdo ainda? Que eu não sei se vocês se deram conta. Nesses 4 jogos, os 2 da final do Paulista e os 2 agora das oitavas da Copa do Brasil, o Palmeiras tomou 4 gols do Corinthians e não fez nenhum. Vocês têm noção de como essa estatística é alarmante? Vocês têm noção da gravidade disso? Ou seja, o Palmeiras ele fez 2 confrontos contra o Corinthians, que no total dão 4 jogos, e nos 4 jogos ele tomou 4 gols. Ele tomou um gol do Yuri Alberto, lá no jogo de ida no Allianz Parque do Paulista, onde o Palmeiras perdeu por 1-0, obviamente jogando mal, aquele jogo ridículo de sempre. E no segundo jogo foi 0-0, o Palmeiras perdeu o campeonato lá pro Corinthians. Agora na Copa do Brasil, o Palmeiras ele perdeu o primeiro jogo em Itaquera por 1-0 e agora ele perdeu por 2-0 em pleno Allianz Parque. Então o Palmeiras tomou 4 gols e não fez nenhum. Vocês têm noção de que numa final de Campeonato Paulista e disputando uma oitavas de final, o Palmeiras não fez nenhum gol no Corinthians e tomou 4? E aí eu falo pra vocês, como que uma pessoa consegue olhar pra isso e achar que o trabalho do Abel Ferreira é bom, que ele tem que continuar e que o elenco do Palmeiras é bem montado? É inacreditável. O Palmeiras, ele tá com uma freguesia com o Corinthians nos últimos tempos que tá assustadora.
Tá assustadora, de verdade. Tá me lembrando um pouco aquela época do Carille, que foi um período ali que lá 2017, 2018, que o Palmeiras sofreu muito ali com aquele Corinthians do Carille. O Palmeiras perdia muito para aquele Corinthians do Carille. Toda vez que enfrentava aquele Corinthians, perdia. Eles eram totais fregueses do Corinthians naquela época, né? Depois mudou um pouco, né? O Corinthians ficou muitos anos aí sem conseguir nada contra o Palmeiras, ficou uns 3 anos sem vencer o Palmeiras, né? De 21 até 2024. Então vocês veem que isso é cíclico, né? Isso vai e vem, né? Mas assim, a gente que é palmeirense, a gente não tá nem aí pra isso, né? Porque o que o Palmeiras fez nessa noite aí de quarta-feira é uma coisa assustadora, né? E eu não tô falando isso aqui, eu não tô falando isso pra ficar... de certa forma falando, mas porque muito a gente às vezes fala isso, né? Mas o Corinthians tá cheio de problema e tal. Só que o problema, gente, é que isso não entra em campo. Aí que tá. Eu já falei isso aqui no canal e eu falei isso no vídeo quando o Palmeiras perdeu o jogo de ida na semana passada. Isso não entra em campo, porque o clube, o Corinthians em si, o clube está sim cheio de problemas. Eles estão com um problema institucional sem precedentes, estão sem presidente lá, estão indo para as páginas policiais, o clube está sendo roubado pelos próprios dirigentes. Eles vivem uma crise sem precedentes. Acho que qualquer corintiano lá, minimamente consciente, ele sabe que essa é a pior fase da história deles, com toda certeza. Mas isso não entra em campo, porque quando você entra em campo, o jogo é jogado. Mesmo que o clube esteja cheio de problema, se os jogadores ali focarem e eles quiserem ganhar, e você montar uma estratégia decente, os caras jogarem futebol, isso não entra em campo. Essa que é a questão. E o Palmeiras, ele é um time frouxo hoje para jogar contra o Corinthians. Ele é extremamente frouxo. Todo mundo ali, do treinador aos jogadores, é uma frouxidão que é inacreditável. É um time que não tem mais pegada de time campeão, de time vencedor, não tem. Não tem mais. Aquele Palmeiras ali dos últimos anos acabou. É um outro time agora, são outros jogadores, várias contratações erradas, entendeu? Um treinador que já tá no final de trabalho, que você olha pro semblante dele, ele já não tá mais afim de estar ali, ele só tá esperando o contrato dele acabar pra ir embora. Entendeu? É um cara que não tá mais afim, é um cara que a torcida tá criticando ele bate palma, entendeu? E eu quero falar uma coisa aqui, quero deixar uma coisa bem clara, que eu vou falar bastante isso aqui a partir de agora. Porque a gente anda um pouco pelos comentários em rede social, aqui no próprio YouTube e tal, e eu sempre vejo esse tipo de comentário que é assim: mas como que vocês têm capacidade de ficar xingando o Abel? Como que a torcida do Palmeiras faz isso? Como que a torcida do Palmeiras pede a cabeça dele? Como que vocês falam isso de um cara que deu tanta coisa pra vocês? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, tanto pro palmeirense, pra quem não é palmeirense que tá me assistindo. Sabe, a pessoa que fala isso, sabe por que ela fala isso? Porque ela não é palmeirense. Simples assim. A pessoa que fala isso, mas como que vocês falam isso? É porque ela não é palmeirense. O cara que é São Paulino, que é corintiano, que é flamenguista, não interessa pra eles o que tá acontecendo com o Palmeiras. Essa é a realidade, entendeu? Pro cara que é rival, ele só tá torcendo pra gente perder, pra gente se dar mal ali, entendeu? Pra gente perder tudo que tá jogando, pra eles ficarem tirando sarro. É isso. O cara que é rival, ele quer tirar sarro, ele quer fazer meme, ele quer se divertir com o fracasso do Palmeiras. Isso é do futebol, é normal, é da rivalidade. Só que assim, o cara que fica falando isso, ele não é palmeirense. Eu vejo muita gente falando isso. Jornalista na televisão, comentarista, comentário de rede social. Essas pessoas não são palmeirenses. Essas pessoas não entendem o sentimento que o palmeirense tem. Eles não sabem o que é ser Palmeiras. Eles não são palmeirenses. São outros torcedores que olham para a situação e para eles pouco importa. Porque para eles pouco importa. Sabe qual que é a questão também? Essas pessoas mal acompanham o Palmeiras, muitas vezes. Essas pessoas que ficam ainda falando que o trabalho do Abel é legal, como que vocês falam isso dele? Essas pessoas não são palmeirenses, são torcedores de outros times. Eles não acompanham tão bem o Palmeiras. Eles não assistem todos os jogos do Palmeiras, entendeu?
Então, para eles, pouco importa se o Palmeiras joga bem, joga mal. Eles, no máximo, vão ver que o Palmeiras ganhou. Eles vão ver ali os títulos que foram ganhos, mas eles não veem o desempenho, nada. Eles não vivem o Palmeiras todos os dias. Então, pouco me interessa o que essas pessoas acham, pouco me interessa a pessoa que faz esse tipo de comentário. E você, palmeirense também, se você é um palmeirense consciente, que você entende que o ciclo do Abel acabou, você também não dê a mínima pra isso, porque a galera que fica falando isso são pessoas que não são palmeirenses, cara. Então pra eles pouco importa. O cara que não é palmeirense pouco importa, porque ele não sabe o que é ser Palmeiras, pô. É isso, simples assim, entendeu? Então, o que tá acontecendo nesse momento entre Palmeiras e Corinthians é uma coisa assustadora, é uma coisa vergonhosa mesmo, entendeu? Se fosse o inverso, pode ter certeza que o corintiano ia estar achando a mesma coisa. Só que no caso do Palmeiras, se torna um pouco mais patético. Por quê? Porque sim, como eu disse, não entra em campo, beleza. Mas cara, o Palmeiras está com um clube equilibrado, o Palmeiras está com conta em dia, tá tudo acertado ali, né? Como que esse clube, com todos os recursos, com todo o ambiente equilibrado, em teoria, né? Com contratação, como que esse clube não consegue, como que esse time, esse treinador, aqueles jogadores, eles não conseguem se sobressair e se classificar contra um outro time que não está bem, que está com tantos problemas como o Corinthians, né? Como que eles não conseguem? Isso não tem cabimento. É uma coisa bizarra, né? É uma coisa bizarra. Você tem tudo ao seu favor, você tem as contas em dia, o clube equilibrado politicamente, financeiramente, tá tudo adequado, você investiu, você teve poder de contratação, você fez tudo. Você é um clube que não tá com aquela pressão por títulos porque você ganhou bastante coisa nos últimos tempos e mesmo assim você não consegue se sobressair. Você vai lá, perde uma final de Paulista, você vai lá, perde uma classificação de Copa do Brasil, entendeu? Para um outro time que tá com muitos problemas, para um outro time que tá com problema com os dirigentes, com problema financeiro, que tá passando talvez pela pior fase da sua história, mas eles vão lá e conseguem jogar e se classificar. Aí eu falo para você, isso é ou não é a frouxidão de tudo ali? Isso é ou não é uma falta de postura, como eu falo aqui várias vezes? É ou não é um trabalho de um treinador que já está decadente, não tem mais nada para agregar e também um elenco mal montado? É ou não é? Por isso que eu venho falando outra coisa também, que eu já falei aqui no canal, que é o Palmeiras, hoje ele é um clube acomodado e arrogante. É isso, o Palmeiras se tornou um clube arrogante e acomodado. Eles ganharam muito, se acomodaram no sucesso e se tornaram arrogantes. Eu falei isso aqui, a presidente do Palmeiras, ela teve a capacidade, depois da eliminação da Copa do Mundo de Clubes, ela teve a capacidade de chegar lá e ela estava preocupada em cutucar o São Paulo e o Corinthians. Ela estava preocupada, ela fez uma postagem na rede social dela, preocupada em atacar, em cutucar os rivais porque eles estavam tirando sarro do Palmeiras, o que é normal, o que é do futebol, entendeu? Quando os rivais do Palmeiras, eles são eliminados de alguma coisa, a gente também vai tirar sarro, porque é da cultura do futebol isso, todo torcedor vai fazer isso, e ela estava preocupada em ficar atacando os outros ao invés de olhar para os problemas do Palmeiras, ao invés de olhar para o nosso goleiro que frangou, tomando gol, ao invés de olhar para o treinador que faz um trabalho muito ruim há 2 anos, não, ela está preocupada em ficar atacando o outro. Isso é ou não é um clube arrogante, um clube que não consegue admitir os próprios erros, que acha que faz tudo certo? Se fosse, gente, tudo certo, tudo maravilhoso, o Palmeiras não estava passando por isso. Se tudo que eles fizessem fosse certo, maravilhoso, o Palmeiras teria ganho algum grande título no ano passado. O Palmeiras não teria feito essa temporada até esse momento tão decepcionante. Então, assim, é isso. É um clube que são pessoas ali, na realidade, que administram o Palmeiras, que estão fazendo o Palmeiras ser visto. Isso nunca foi da história do Palmeiras. Isso que mais me entristece. Mas eles estão fazendo o Palmeiras ser um clube acomodado no sucesso e arrogante, entendeu? É isso que acontece.
Eles sentaram nessa arrogância, nessa acomodação, entendeu? E eles ficam com a mesma fórmula ali de trabalho e eles acham que isso vai continuar dando certo. É simplesmente isso, eles acham que aquilo vai continuar dando certo. E já não tá dando, não tá dando. Essa que é a realidade. Então, assim, foi uma eliminação realmente bem previsível. Eu falei aqui que eu sinceramente... em nenhum momento eu botei muita fé, eu não estava muito confiante. Infelizmente o que eu previ aconteceu, que era o Palmeiras não se classificar, eu não estava confiante, só que eu ainda achei que pelo menos eles iriam talvez cair nos pênaltis ou empatar o jogo. Eu não achei que seria uma superioridade tão considerável do Corinthians, que o Corinthians faria um jogo tão tranquilo, um jogo tão sem pressão, tão numa boa como o Corinthians fez. Eu achei que seria um pouquinho mais difícil. Entendeu? Achei que o Palmeiras teria um pouquinho mais de ímpeto, que o Corinthians teria um pouco mais de dificuldade, e o Palmeiras não dominou o jogo em momento nenhum. E outra coisa também que eu vou falar aqui, não teve problema nenhum de arbitragem, tá, gente? Nada, entendeu? Não teve nada ali que o Palmeiras foi roubado, prejudicado, absolutamente nada. Aquele negócio da expulsão do Aníbal prejudicou o Palmeiras? Sim, prejudicou, mas sinceramente, pra mim o Palmeiras cairia pro Corinthians mesmo com os 11 jogando. Não foi a expulsão do Aníbal que fez o Palmeiras ser eliminado, porque o Palmeiras vem jogando esse jogo que ele fez ontem desde sempre, desde os últimos tempos, entendeu? Qual é a diferença, você palmeirense que acompanha o Palmeiras, qual é a diferença do jogo de ontem para todas as últimas decisões? O Palmeiras na Copa do Mundo, o Palmeiras no Paulista, o Palmeiras lá quando foi decidir o Brasileiro no ano passado, ou na Libertadores no ano passado com o Botafogo, Copa do Brasil com o Flamengo. Qual foi a diferença? Não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença do que você viu naquela época para o que você viu ontem? Nada. Então, mesmo com Aníbal, sem Aníbal, iria ser eliminado, porque não joga futebol, porque é um time hoje frouxo, né? Você tem uma frouxidão ali, você tem pessoas frouxas ali, pessoas ali que não tem ímpeto, que não tem perfil de campeão. É um time hoje sem perfil de campeão, sem perfil de vencedor. Um treinador que já não tem absolutamente nada para agregar, que o trabalho dele já não tem nada para agregar, ele já não tá afim mais, é um trabalho muito ruim, e é um treinador também arrogante, que nunca admite quando tá errado. Trata mal as pessoas nas coletivas, fala bobagem, abandona a coletiva saindo correndo. Assim, é uma coisa, chega a ser até teatral, né? É até teatral de tão ridículo o que acontece. Eu não me lembro de um treinador fazendo isso nos últimos tempos, e muito tempo no Palmeiras, eu não me lembro de um treinador fazendo isso. E é isso, a presidente é arrogante. Aí o diretor de futebol vai na coletiva ontem e ele fala que ele quer renovar. Que ele quer renovar com o treinador. Olha isso, com base em quê? Então, assim, é isso, são muitos problemas. Um elenco mal montado, como eu tô falando, um treinador arrogante, que já não faz um trabalho bom, não admite ser criticado, não tá mais afim. Então é isso, gente, é muita coisa ao mesmo tempo. Só que uma coisa é certa, todos os problemas lá que acontecem com o Corinthians não entraram em campo, porque eles foram jogar e venceram o jogo. Não importou. A impressão que dava é que o time que tá com muitos problemas não era o Corinthians, era o Palmeiras, quando você olhava no campo, entendeu? Essa era a impressão. Quando você olha o jogo, não parecia que você tá vendo um time com tantos problemas, um clube com tantos problemas, e um outro que, em teoria, tá equilibrado. Não parecia que era o inverso, entendeu? De tão ridículo e tão show de horrores que foi o jogo de ontem. Entendeu? Então é isso, gente. Vou te trazer de novo a estatística. 4 jogos de decisões, tá? 4 gols tomados em 4 jogos, nenhum feito. Perdeu uma final, tirando o rival da fila, e agora sofreu uma eliminação inédita, que nunca tinha acontecido na história, tudo num período de 4 meses, tá? Tudo num período de 4 meses. E se eu ainda for mais crítico e voltar um pouquinho pra trás, ajudou esse mesmo time a não ser rebaixado, porque depois de perder o jogo pra esse time deu uma arrancada, escapou do rebaixamento e até se classificou para uma Libertadores. Essa é a realidade. Então, tudo isso é inédito, tá? Perder essas duas coisas em 4 meses, tomou 4 gols, não fez nenhum. Tudo isso é inédito, tá? Então, assim, aí você pensa no que eu tô te falando e você acha
Pensa aí com você se esse trabalho do Abel é maravilhoso, se o que o Palmeiras está fazendo em termos de contratação, em tudo ali que eles estão fazendo é tão maravilhoso assim. Aí você pensa, cara. Aí você reflete aí, beleza? É isso, gente. Se você chegou até aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado aí você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal, ajuda aqui eu que sou MJ, do MJ Alviverde. Deixa o like, comenta no vídeo e é isso. Avante palestra!